Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 6º encontro da disciplina de Banco de Dados. Antes de começar a aula, eu gostaria de passar para vocês 3 avisos. Inicialmente, sobre a tabela América, essa tabela que ficou para vocês para realizar como exemplo a criação do banco de dados e essa tabela, tá? Ela está na aula, a partir da aula 3, quando iniciou-se a apresentar SQL, a linguagem SQL, foi colocado como exemplo um processo para a criação, um banco de dados BD e depois a América e posteriormente na 4ª aula a população desse banco de dados, ok gente? Então vocês aproveitem e exercitem acompanhando os slides, fazendo copy-paste e criando esse banco, ok? Outro aviso, não esqueçam a lista de exercício número 2, já se encontra disponível no portal, ok gente? Então peguem a lista, já vão aproveitando, estudando e ao mesmo tempo resolvendo os exercícios. Além do mais, foi complementado com mais algumas tabelas o banco de dados que tinha sido disponibilizado para vocês lá no portal, né? Agora foi complementado as tabelas e ele já está disponível novamente lá no banco de vocês, né? Lá no portal, com as outras tabelas que serão usadas na aula de hoje, ok? Bom, inicialmente vamos começar aí com um pequeno resumo da aula passada, que foi sobre a questão de consulta, né? Nós falamos a questão de consulta, o comando select from where, selecionar de algum lugar baseado em alguma condição, né? Nós vimos também o operador like, que nos permite selecionar partes de string, e por último, nós vimos aí as funções de agregação, né? Média, máximo, mínimo, contador, né? E soma. Esses elementos são importantes porque você agrupando você consegue fazer contas, né? Esses foram os elementos vistos na aula passada. Para a aula de hoje, então eu passo a palavra ao professor Eugênio, continuar sobre consultas. Vamos lá, professor. Bom, senhores, primeiro eu quero desejar boa noite a todos vocês e dizer que para mim é sempre uma satisfação estar reunido aqui com vocês para esta que já é a nossa 6ª aula, hein? Não esqueçam disso. Nós preparamos com muito carinho um banco de dados que já está disponível no ambiente Sofia, né? E esse banco de dados vai nos permitir resolver e atingir vários objetivos de uma vez só. Vai nos permitir trabalhar na aula de hoje, cujo objetivo é lidar com múltiplas tabelas, conforme vocês já sabem, né? E vai nos permitir também mostrar um pouco do nosso Brasil através de dados reais que estão na tabela, que já está disponível para vocês e que eu peço que todos vocês acessem, ok? Nós vamos ter um conteúdo muito extenso, repleto de exemplos que nós preparamos com muito cuidado e muito carinho para vocês, ok? Vamos começar olhando o quadro, o objetivo da aula. Objetivo da nossa aula de hoje, que é a 6ª aula. Aprender a trabalhar com múltiplas tabelas relacionadas, ok? As tabelas têm que ser relacionadas para que a gente possa trabalhar com elas e desenvolver consultas envolvendo essas tabelas, né? Usando, obviamente, a linguagem SQL. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, né? E para o qual nós temos coisas sensacionais para vocês verem. Só que eu gostaria de mostrar inicialmente, e muito rapidamente, que essa é a tela de entrada. Alguns alunos estavam entrando no outro ambiente que não aparecia essa tela. Essa tela nós já demos alguns avisos sobre ela, e o professor Alessi, quando comentou os slides, já explicou com detalhes, e eu peço que vocês atentem para isso. Essa outra tela, aqui, eu quero mostrar apenas que nessa pequena área vocês vão escrever os comandos, escrevem aqui os comandos, não é? E aqui embaixo vocês vão receber as respostas geradas pelos comandos que vocês botaram aqui. Isso eu já falei na aula passada, mas eu reforço porque é importante vocês estarem atentos a isso. Bom, aqui está escrito tabela, região, estado e município. Então, eu precisaria dizer para vocês o seguinte, olha, nesse banco de dados que está lá disponível, nós colocamos 6 tabelas, tá? As 3 primeiras tabelas, eu vou trabalhar com elas agora. Eu tenho uma série de consultas, exatamente, acho que 7 consultas, sobre essas 3 tabelas, relacionando-as, ok? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a estrutura de cada uma dessas tabelas, para que vocês saibam
entender, que vocês possam, me perdoem, entender as consultas, ok? Vamos ver a estrutura dessas 3 tabelas. A tabela região tem a seguinte estrutura. Tem um código da região, chamada de reg código, e esse tracinho aqui embaixo é uma convenção para dizer que esse campo é um campo-chave. Na realidade, é um campo-chave primária, ok? Além desse campo, nós temos o reg nome, que indica o nome da região, e temos também a abreviatura, que é o campo abreviatura da região. Então, esses atributos compõem a tabela região, ok? A outra tabela com a qual nós vamos trabalhar é a tabela de estado, tá? A chave primária do estado é composta pelo reg código juntamente com o est código. Reg código é o código da região e est código é o código do estado, ok? Muito bem. E a terceira tabela que nós vamos trabalhar nos exemplos iniciais é a tabela de município, que tem como chave primária a composição do código do estado com o código do município. Essa convenção de um tracinho aqui embaixo, que vocês veem aí, indica exatamente isso. Quer dizer, a chave primária, aquela chave que identifica univocamente cada um dos municípios do Brasil, é exatamente esse código do estado, juntamente com o código do município. Nós temos, como outros atributos, o município código, esse DV é dígito verificador. Nada mais é do que o código do município acrescido de um dígito verificador. Temos o MUN nome, que é o nome do município. Aqui nós colocamos alguns pontinhos para dizer que tem outros atributos que nós não vamos usar e por isso não precisamos descrever. Tem também a altitude do município, a longitude do município, a latitude, a longitude, a altitude e também a população do município, ok? Essas 3 tabelas nós vamos trabalhar agora e fazer com elas uma série de consultas, ok, pessoal? Lembre que esses dados que estão todos aqui são dados reais, que como eu falei com muito carinho e muito cuidado, eu peguei do IBGE e preparei com o mesmo carinho e com o mesmo cuidado para passar para vocês. Bom, consultas. Eu numerei as consultas, começando em 1, para essas 3 tabelas que nós estamos trabalhando, tabela de região, tabela de estado e tabela de município, né? Então, começa em 1, a primeira consulta sobre isso. Então, eu pergunto assim, olha, eu peço mostrar quantos estados tem em cada região, ok? Indicando o nome da região. Vamos ver como é que nós escrevemos na linguagem SQL essa consulta, ok? É só olhar para aqui. Então, eu vou explicar isso com muito cuidado para vocês. O select é nosso amigo inseparável, né? Todo mundo está doutor em saber. Aqui vem o primeiro atributo que eu quero. Eu quero o nome da região, porque eu pedi por região. Então, se eu pedir por região, eu vou primeiro mostrar o nome da região. Aí eu deixei em outra cor esse Rzinho, que eu vou explicar daqui a pouco, não exatamente agora, ok? Depois eu peço para contar, não é? Quantos códigos tem, não é, nesse arquivo, que eu vou dizer que é o arquivo do estado, e vou dizer também o arquivo da região. Lembrem que nós vamos trabalhar com múltiplas tabelas. Então, o primeiro exemplo tem 2 tabelas, que são exatamente a tabela do estado e a tabela da região. Então, agora eu posso explicar essa letrinha. Essa letrinha é um apelido que eu dei para estado, para a tabela de estado, E, que é a primeira letra dela, e essa outra letrinha é o apelido que eu dei para a tabela da região, que é R. Ok? Então, agora dá para explicar facilmente isso. Isso aqui, ó, onde tem esse Rzinho, está dizendo que esse atributo reg nome, eu vou encontrar na tabela que começa com R, que é a tabela da região, ok? Analogamente, esse outro atributo aqui, ó, reg código, eu quero achar ele na tabela do estado. A tabela do estado, ok? Muito bem. Então eu pedi isso aqui para o SQL. Lembrem vocês o seguinte,
No select, o que vem em seguida é o que nós queremos ver, ok? E aqui, agora, nessa cláusula where, são as restrições que eu vou fazer, né? Quer dizer, eu pedi para ver o nome da região e quantas tem. Agora, onde? A restrição é essa, onde o código da região que está no estado seja igual ao código da região que está na região. Esse vínculo aqui é que me permite atender essa consulta, ok? E digo ainda que é group by, quer dizer, para agrupar por código da região. Então, essa consulta aqui vai me atender essa especificação aqui de cima, ok? Essa consulta faz isso. Vejamos a próxima consulta. Eu peço para mostrar quais estados tem em cada região, não é? Indicando o nome da região e o nome do estado. Vejam que na consulta anterior eu pedi quantos estados tem em cada região. Só que agora eu quero um nível de detalhe maior. Eu não quero saber quantos, eu quero saber quais. Quais, ok? Então a consulta para saber quais estados tem em cada região é essa aqui, ó. Select, começa sempre com select, né? Não tenha dúvida. Então eu vou dizer, eu quero o nome da região e quero o nome do estado. Vocês já sabem que esse E aqui é para dizer que é na tabela do estado que eu vou encontrar o nome do estado, da mesma forma que esse R aqui vai me dizer que o nome da região é aqui que eu encontro, não é? Então, from, quer dizer, de qual tabela? Eu digo, na realidade, de quais, porque eu tenho duas, tenho o estado e tenho a região. Repetindo para vocês, o E significa o apelido que eu dei para a tabela do estado e o R é o apelido que eu dei para a tabela da região. Muito bem. E qual é a restrição que eu faço? Quer dizer, qual é o subconjunto que eu quero? Eu digo isso através da cláusula where. Então, o código da região na tabela de estado seja igual ao correspondente na tabela de região, ok? E ainda peço order by, quer dizer, para classificar, para fazer o sorte, né? Pelo nome do município e dentro do nome do município, o nome do estado, ok? E sempre não esquecendo de colocar onde o atributo se encontra, que é aqui na tabela do estado e esse aqui, região, na tabela da região. Isso aqui é uma novidade para vocês, porque até a aula passada eu não tinha mostrado ainda, ok? Muito bem. Agora vejam, mostra outra consulta, toda a consulta número 3, ok? Consulta número 3. Mostrar quais os 10 municípios mais populosos do Brasil, indicando as suas populações em ordem decrescente. Isso aí, ó, é bem fácil isso aqui. Eu vou dar o select, né? Aí dou o nome do município e dou a população, quer dizer, peço que ele mostre o nome e a população. Eu quero que a população ele chame de população mesmo, então por isso que eu usei essa cláusula as. E digo que isso aqui está na tabela do município, ok? Uma tabela só, estou usando só uma tabela, porque tudo que eu preciso está lá. E eu dou uma classificação pela população, em ordem decrescente, e atenção, muita atenção para isso aqui, ó. Duas observações. A primeira é que limite é um componente específico do MySQL, tá? Se vocês usarem, por exemplo, outro gerenciador de banco de dados, como o Oracle ou como o SQL Server, não tem o limite, tá? Isso aqui é específico dele. Limite 10, quer dizer, eu quero apenas 10 registros desse conjunto, ok? Então, por isso, ele vai atender isso, vai me mostrar os 10 municípios mais populosos, ok? Essa consulta que vocês devem fazer em casa, dará essa resposta. Agora eu pediria mostrar os 10 municípios menos populosos do Brasil, indicando as suas populações em ordem decrescente. Esse é igual ao outro, vocês vão ver, ó, a única coisa que muda é que eu peço em ordem ascendente. Se eu peço em ordem ascendente, ele vai mostrar do menor para o maior. E se vai do menor para o maior, eu limito em 10. Então, ele vai me mostrar exatamente os 10 municípios menores, ok? Eu preciso agora fazer uma observação para vocês. Olha só.
Na consulta anterior, quando eu peço os 10 municípios maiores, vai aparecer São Paulo, Rio, Minas Gerais, e assim vai, todo mundo entende, sabe onde é que está. Quando eu peço os 10 menores, vai aparecer nomes que eu fiquei surpreso, que eu nunca vi falar, um município que eu nunca ouvi falar. Tem assim, Jerecoacoara, eu não sei onde é que é isso, talvez vocês também não saibam, ou alguém que mora lá saiba, não é? Então, essa consulta, apesar de dar um resultado correto, não dá um resultado completo. Eu gostaria de saber onde que ficam esses municípios. Então, vamos para a próxima consulta para resolver esse problema. Está aqui. Então, eu pediria para mostrar os 10 municípios menos populosos, quer dizer, que tem população menor no Brasil, indicando o estado ao qual cada um deles pertence e a sua população. Ok? Então, agora, essa consulta fica assim, ó. Como eu vou usar duas tabelas, vou mostrar logo elas, ó, município, né, e estado, porque eu pedi para mostrar em qual estado se encontra aquele município, que tem pouca população, né? Então eu digo, ó, select o município, que está na tabela do município, o estado, o nome do estado, né, pessoal, que está na tabela do estado, e a população, que eu quero que chame também de população, né? Agora, qual é a restrição? Eu quero que o código do estado que está na tabela do município seja o mesmo código do estado que está na tabela do estado. Só isso. E o limite 10. Então, agora, essa resposta aqui vai mostrar os 10 municípios que têm a menor população dizendo o estado. E eu fiz de propósito, podem crer, não mostrei nenhuma resposta, quer dizer, o resultado produzido por essas consultas eu não mostrei, para deixar vocês doidinhos para verem. Entendeu? Para sair daí correndo para ir para casa, quem tem computador aí já está vendo na hora, porque essas consultas, como eu falei, é 100% segura. Copia, cola e roda que ele funciona, não tenho dúvida. Tá? Então, quem não está conseguindo fazer porque não tem aí, ou no CA não tem, corre para casa para saber isso. Eu não botei os resultados justamente para que vocês fiquem curiosos de saberem, para irem para casa rodar e com isso pegar mais know-how, ok? Vamos continuar. Ok. Consulta número 6, agora. Eu pergunto, eu peço para mostrar quais os 5 municípios, agora eu pedi 5, mais altos do Brasil. Os mais altos significa que tem altitude maior. Vocês lembram que na definição dos atributos da tabela município, nós tínhamos lá a altitude. Então é esse elemento que eu vou usar para saber, né? E eu quero isso em ordem decrescente. Tá? Eu quero os mais altos em ordem decrescente. Que significa dizer que eu vou ter o município mais alto do Brasil, vai aparecer primeiro, depois o segundo mais alto, depois o terceiro, depois o quarto e depois o 5. Se vocês estão curiosos para saber, e devem estar, cheguem em casa e rodem essa consulta aqui. Como é a consulta? É assim, ó, select o nome do município que nós pedimos, o nome do estado onde ele está, ok? E qual é a altitude desse município, né? Da onde ele vem? Vem da tabela de município, exclusivamente, né? Da tabela de estado, quer dizer, essa tabela de município com a tabela de estado. Eu preciso do estado para que eu possa informar em que estado se encontra o município mais alto. E qual é a restrição? A restrição, pessoal, vejam como é simples. Quando eu estou trabalhando com duas tabelas, eu tenho que ter um elemento aqui que eu ligo com esse de cá. Quem é esse elemento? É o código do estado na tabela do município, que é o mesmo código do estado que deve estar na tabela do estado para eu fazer esse vínculo aqui, ok? É tranquilo, pessoal, vai por mim. E agora eu boto order by altitude decrescente, quer dizer, eu quero que apareça primeiro o maior, e aqui eu uso essa característica muito boa do MySQL, que é limitar o conjunto a 5 elementos. Se quisesse limitar a 10, botaria um 10 aqui no lugar do 5 e sai para o abraço, ok? Bem simples. Consulta 7. Consulta 7. Eu peço para mostrar quantos municípios, atenção para isso, quantos municípios tem em cada estado brasileiro. Que é uma curiosidade boa, geograficamente interessante isso aqui, né? Em ordem decrescente do número de municípios. Como é que eu faço isso? Imagina que eu tenho todos os dados do Brasil e não preciso imaginar porque vocês têm nessa tabela que eu coloquei disponível para vocês, né? Então nós vamos fazer essa consulta. Olha só como fica. Fica assim, ó. Select o nome do estado, da tabela de estado, mando contar, porque a pergunta pede isso, contar o nome do o código do município, que está na tabela do município,
né? E quero que chame isso, esse é o apelido que a gente dá, né? Eu quero que chame isso de quantidade de município. Tá, eu vou buscar de duas tabelas, obviamente aqui, né? A tabela do município, que eu chamei de M como apelido, e a do estado, que eu chamei de E. É sempre bom fazer a convenção assim, olha, aqui é E, porque aqui começa com estado. Aqui é M, porque aqui começa com município, ok? E qual é a minha restrição? A de sempre, ó. O estado, o código do estado deve ser igual ao código do estado nas duas tabelas, na tabela M e na tabela E. E mando grupar isso aqui sempre que eu tenho um acumulador, seja ele um count, ou um average, ou uma média, ou um máximo, eu devo usar o group by, não esqueçam isso. Group by quem? Quer dizer, para grupar por quem? Pelo nome do estado, porque a pergunta foi assim. E quero ainda que ordene pela quantidade de municípios, decrescente, ok? Então, pessoal, esse aqui é o conjunto de consultas que nós preparamos para vocês sobre aquelas três tabelas, ok? Tocamos bastante em cima disso. É claro, tem centenas de outras consultas que nós vamos fazer. Eu solicitei à equipe que prepara provas, que façam a prova usando esses bancos, para que vocês já estejam familiarizados com ele, ok? E dito isto, agora eu vou passar a palavra para o professor Alessi, para as considerações dele. Vamos lá, professor Alessi. Olá, tudo bom? Bom, pessoal, alguma pergunta a respeito desse banco de dados teve aqui com relação ao Group By. Teve um aluno que colocou, bom, se eu quiser, por exemplo, contar qual é o número que eu tenho de cidades do país, o que acontece? Bom, nesse caso, né, não há necessidade de utilizar o Group By. O que você vai fazer? Você vai fazer a contagem com relação ao quê? Ao número, aos municípios. Então você vai fazer o quê? Não há necessidade, porque você vai contar na realidade o quê? Todas as instâncias. Então o agrupamento é o quê? É o país inteiro. Nesse caso, você pode retirar, né, a cláusula Group By. Você simplesmente faz um count do município que automaticamente vai contar todos os elementos. Ok, gente? Bom, vamos lá, professora Eugênio. O tempo é curto? Vamos lá, pessoal. O professor Alessi foi bastante sucinto aí para dar tempo, porque hoje nós temos muita coisa, pessoal. E são coisas maravilhosas que vocês estão vendo aí. E lembrem da promessa que eu fiz a vocês. A partir da nossa terceira aula, disse eu na primeira, teríamos práticas. Estão aí as práticas, vocês estão vendo. Outro pedido que eu fiz a vocês foi o seguinte: não acreditem no que o professor fala, a menos que vocês provem isso. Está grande chance aí. Tem essas queries todas. Vão lá em casa, testem e vejam, porque aí vocês vão dizer, eu sei fazer isso. Ok? Vamos trabalhar agora com as outras três tabelas que tem nesse banco de dados que está lá no ambiente Sofia e que nós não trabalhamos ainda. Vamos lá, então, inicialmente ver quais são essas tabelas, né, a estrutura delas, e depois fazer uma série de questões que a gente chama de queries sobre ela. Vamos ao quadro, por favor. Aqui, ó. A primeira dessas tabelas se chama cliente, tabela cliente, e ela tem a seguinte estrutura, ó. Código cliente, que está aqui com uma linha embaixo para indicar o quê? Para indicar que o código cliente é a chave primária dessa tabela cliente. Além disso, eu tenho os atributos company, tá, que é companhia ou empresa, atributo address, quer dizer, é endereço, atributo city, que é cidade, atributo state, que é estado, e outros que tem aqui, mas que nós não vamos precisar trabalhar com eles, tá? Essa tabela aqui, eu peguei, ela é americana, obviamente, por causa dos nomes aí, e eu mudei só os nomes com quais nós vamos trabalhar. Eu mudei o nome da tabela inicial, que era Customer, eu mudei para aqui, e mudei também o código do cliente, que lá era outra coisa que eu mudei para ficar mais fácil para a gente entender, ok? A outra tabela é a tabela de pedido, né? Nós temos cliente e clientes fazem pedidos. Então, temos a tabela do pedido, que tem o número do pedido como a chave primária, ou seja, eu identifico univocamente cada pedido por esse campo aqui, né? Aí eu coloquei, então, código do cliente, coloquei em outra cor, quem tiver numa televisão legal consegue ver que está em outra cor, né? E aqui também EMP, número, também em outra cor. O que são esses dois atributos, esse e esse? São dois atributos que vêm de outra tabela, e daí eles se chamam de quê? Quando vem de outra tabela, é chave estrangeira, né? Então, esses dois elementos aqui, ó, esse e esse, são chaves estrangeiras que vêm respectivamente. Esse aqui vem daqui do cliente, né? E esse outro aqui
vem daqui do empregado, que eu vou falar em seguida, né? Agora, tem nessa tabela outros atributos, como o salary date, que é a data, tem a ship date, a data da compra aqui é a data do envio, e uma série de outras coisas, das quais a única que nós vamos trabalhar é essa aqui, ó. É o total do item, quer dizer, quanto que vale, quanto que custou, tá? Esse pedido aqui que foi feito. E a terceira tabela que nós vamos trabalhar, as três integradas, é a tabela de empregado, cuja chave primária é esse, MPNO, quer dizer, número do empregado, que é chave primária, tá? Dando uma chave primária, eu vou achar nessa tabela inteira apenas um lugar onde tem esse registro. Aí tem last name, que é o nome, é o sobrenome, na realidade, da pessoa, o first name, que é o primeiro nome, né? O phone e assim por diante, tá? Então essas são as tabelas que nós vamos trabalhar e temos aqui uma série de consultas crescentes, ou seja, gradativas em termos de complexidade, para que vocês fiquem fera nessas coisas, ok? Vamos lá. A primeira delas é a seguinte: quantos clientes não fizeram pedidos, ok? Eu preciso aqui conversar com vocês o seguinte, ó. Quando vocês forem fazer qualquer query, quer dizer, qualquer consulta, esqueçam o computador inicialmente e pensem assim. Imagina que eu tenho uma tabela onde tem a lista dos meus clientes, tabela no papel. Tem lá meus clientes, tem um número, tem um nome, uma série de dados que eu mostrei ali. E tem uma outra tabela que tem a lista dos pedidos, né? Então, se eu perguntasse para vocês que tem duas tabelas na mão, quais foram os clientes que não fizeram pedido? O que vocês vão fazer? Vocês pensam, eu vou olhar nessa tabela os que não estão nessa. Então é isso que nós vamos fazer aqui, só que nós vamos fazer agora no computador, usando o SQL. Vamos lá ver isso? Fica aqui, ó. Como a gente pediu quantos? Lembrem, eu vou mandar contar. Atenção, isso aqui está relacionado com isso. Quando eu pedir para contar, então eu conto. Lembrem vocês, ó, o select, a primeira coisa que vem depois do select, ou seja, toda essa coisa aqui, ó, depois do select, é para dizer o que eu quero. Isso aqui é o que eu quero, tá? Quando a gente diz select, o que é que eu quero? Aí você diz, eu quero isso. Aliás, até aqui, perdoe, até aqui, ó. Tá, eu quero isso. O que é que eu quero? Eu quero que conte só o código do cliente. Por quê? Porque aqui está pedido quantos clientes. Tudo bem. Agora, onde é que está o cliente? Está na tabela do cliente. Legal. Muito bem. Agora, o quê? Onde o código do cliente não está, o not in significa não está. Ou seja, o código do cliente que está na tabela do cliente não está na tabela do pedido. É só isso, ó. Ok? Isso aqui tem uma query dentro da outra, a gente chama isso de subquery, eu já mostrei numa outra aula para vocês, mas fica bem tranquilo de ver, quer dizer, eu quero o código do cliente que está na tabela do cliente, não é isso? E que não está, aqui not in significa não está na tabela do pedido. Então essas pessoas que vão vir aqui, né, quer dizer, a quantidade de pessoas que vai aparecer aqui é a quantidade de pessoas que não fizeram pedidos, ok? Vocês estão doidos para ver a resposta aqui embaixo, né? Rodem em casa que vocês vão ver. Eu já sei a resposta, mas não vou dizer para vocês para despertar a curiosidade, ok? Vamos lá. Então agora, eu pergunto agora, quais os clientes que não fizeram pedidos? Atenção à diferença entre o anterior e esse. Isso aqui eu estou perguntando quais. Imagina que tivessem, a resposta anterior era 4 clientes não fizeram pedido. Eu digo, muito bem, mas eu não acredito. Eu sou São Tomé, eu quero ver. Então eu pergunto quais, ok? Então os quais, para saber quais, a consulta é essa aqui, ó. Eu vou dizer select, só que aí eu quero saber tudo sobre todas as pessoas, eu boto o nosso coringa, né? De quem? Da tabela de cliente. Beleza. E qual é a condição? A mesma. Onde o código do cliente not in, quer dizer, não está na tabela de pedido, ó. Tá vendo que aqui é o mesmo código, ó. Esse código aqui que vocês estão vendo na tabela de pedido não poderá estar aqui na tabela do cliente. Para quê? Para que a gente saiba os clientes que não fizeram pedidos. Ok? É isso aí. Ok? Muito bem. Outra consulta sobre essas 3 tabelas. A consulta que eu chamei de número 3. Consulta número 3, ok? Muito bem. É mostrar os nomes dos clientes juntamente com os números dos seus pedidos. Agora queremos isso ordenados pelo nome do cliente e dentro do nome do cliente, pelo pedido, ok? Vamos ver como é que é isso.
Isso é assim, ó. Select company, company é a empresa, ok? E aqui o número do pedido. Por que isso? Nós já sabemos que depois do select aparece o que nós queremos mostrar, ou seja, aqui é o que eu quero. Lembrem no select sempre assim, select o que, depois da onde, esse from, quer dizer, da onde que você vai ver isso? Aí eu digo, da tabela de cliente, cujo apelido é C, e também da tabela de pedido, cujo apelido é P, usando aquela convenção que eu falei. Aqui é P porque aqui começa com P. Isso é uma convenção que eu adoto e que eu recomendo que vocês façam também, mas isso não é obrigado não, ok? Agora, onde? Qual é a minha restrição? A restrição é que o código do cliente na tabela do cliente seja o mesmo código do cliente na tabela do pedido. Olha só que beleza, que maravilha, ok? E eu ainda peço que ordenem pelo nome da empresa, que se chama company, e dentro do nome da empresa pelo nome do pedido. Maravilha isso aqui, ó. Bem simples. Se vocês tivessem, eu gosto sempre de fazer analogia, que resolver essa consulta usando uma linguagem qualquer, ia ter uma dificuldade muito maior. Ia escrever muito mais do que simplesmente essa coisinha que vocês viram aqui. Tá? Maravilhoso, maravilhoso, fantástico, chocante. Agora, consulta 4. Vamos mostrar os nomes dos clientes, juntamente com as quantidades dos seus pedidos, agora eu quero as quantidades dele, ordenado pelo nome do cliente. Vamos ver como é que a gente faz isso? Usando o SQL? Vamos ver. Está aqui, ó. Veja só. Lembrem sempre, repetindo pela milésima vez, para que todo mundo fique craque nisso. Ó. Select, o que vem depois do select é o quê? Então, o que é que eu quero? Eu quero o nome do cliente. Por quê? Porque aqui está pedindo o nome do cliente. Né? Agora, juntamente com as quantidades. Como é a quantidade? Quantidade é count, não é, pessoal? Quantidade de quê? Do número de pedidos. Então está aqui. Tá? Esse aqui vem da tabela do pedido, vocês estão vendo, e esse aqui vem da tabela dos clientes. Legal? Né? Agora, eu quero dar um nome para essa coisa aqui de pedidos. Eu quero que no relatório, tá, a quantidade apareça lá com o nome pedidos. Né? Agora eu vou buscar isso de qual lugar? Vou buscar da tabela do cliente, que eu chamei de C como apelido, e também da tabela do pedido, P como apelido. E a nossa junção, que já está se tornando até decorativo para todo mundo, ó, eu quero que o código do cliente na tabela do cliente seja o mesmo na tabela do pedido. Acabou. Aqui embaixo, desculpe, falta o grupo by, né? Porque já que eu tenho... Lembra o que eu falei? Sempre que tem uma função de agregação, eu tenho que agrupar, né? Porque senão eu digo, some tudo. O cara, some tudo da onde, professor? Eu digo, todo mundo que é da mesma empresa. Está aqui, né? E manda ordenar para fazer uma classificação bonitinha. Ok? Então é isso. Todo mundo deve estar curioso para dizer assim, pô, professor, mostra essa resposta, eu estou doido para ver a resposta. E o professor disse, eu quero que vocês vejam em casa, porque eu quero que vocês façam. Né? Por quê? Porque eu quero que vocês se divirtam, isso dá prazer fazer, isso é gostoso de fazer. E quando a gente vê, a gente trabalha com dados reais, é uma maravilha. Quando vocês forem trabalhar no Brasil, quiser trabalhar no banco que eu forneci sobre o Brasil, quiser saber coisas sobre sua cidade, altitude, vocês vão ver coisas maravilhosas, são coisas reais. Isso é uma coisa importante, que nós preparamos exemplos em cima de dados reais. Vocês vão praticar e cada vez ficar mais. Eu poderia pegar uma tabelinha meia boca aí com 5 ou 6 dadinhos lá que não valem nada. Não faço, jamais eu faria isso. Então eu quero que vocês usem dados reais. E quero também, solicito a vocês, como alguns alunos já fizeram, que preparem as suas tabelas. Alguns já fizeram tabela. Professor, eu gostei disso, o meu trabalho eu não sei como é que faz isso, eu ajudei. Com o maior prazer. Tá? Vamos continuar então. Consulta 5. Né? Agora a gente pede para mostrar os nomes dos clientes, juntamente com as quantidades dos seus pedidos, ordenado pelo nome do cliente. Aí você diz, professor, mas isso aí acabamos de ver. Eu digo, maravilha, acabamos de ver. Então agora nós vamos usar esse artifício. Ó. Nós vamos transformar essa query numa view. Lembra do que é view? Nós falamos já sobre isso. Quem não lembrar vai ver agora como é importante o uso de view. O uso de view, o professor Alessia até falou para vocês, é para facilitar as consultas, porque view nada mais é do que uma tabela virtual que a gente cria justamente quando precisa facilitar alguma consulta. Então veja no próximo slide aqui, como é que eu faço isso? Simplesmente essa parte aqui de cima, está escrito o quê? Está escrito create view, não é? E aqui é o nome que eu quis dar para essa view, eu chamei de quantidade de pedidos.
tá? Eu estou dizendo, crie uma view, quer dizer, crie uma tabela, esse view é uma tabela, só que é uma tabela virtual, né? Cujo nome vai ser, eu batizei, de quantidade de pedidos, né? Como é que é essa consulta? Aqui embaixo, eu não preciso nem explicar para vocês, porque isso aqui é exatamente o que eu expliquei no slide anterior. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é a minha view, ok? Ou seja, a partir de agora eu tenho uma view, quer dizer, eu tenho uma tabela com essas coisas aqui dentro. Uma tabela que tem a empresa e tem o pedido que acabou de ser gerada. Por quê? Porque essa view faz isso. E vocês vão ver nos próximos slides que nós vamos usar essa view para facilitar muitas consultas. Atentem para esse nome aqui, ó. Vou botar de outra cor para destacar. Atentem para esse nome aqui, tá? Porque ele é o nome de uma view que vai ser usada em vários exemplos aqui na frente, ok? Então, ó, consulta 7. Eu peço para mostrar os nomes dos clientes que fizeram menos. Menos quer dizer, uma quantidade... Eu vou voltar ao anterior que fizeram mais. É a mesma coisa, pessoal. É assim, ó, mostrar os nomes dos clientes que fizeram mais pedidos. Ou seja, que fizeram uma quantidade maior de pedidos, né? Justamente com essas quantidades. Quer dizer, quero que mostre, além dos clientes, mostrar que quantidades eles venderam, eles fizeram, né? Então vem aqui, ó, Select, Company, né? E pedidos. Da onde que eu vou buscar isso aqui? Da view que eu acabei de criar, que se chama, lembra que eu pedi para vocês olharem, né? Da view que se chama quantidade de pedidos, né? Então, ó, e aí eu vou dar uma cláusula, vou dizer onde os pedidos, pedido é esse campo que está aqui, ó, vocês estão vendo, né? O campo que está na view, né? Onde o pedido seja o quê? Seja o máximo. Essa função de calcular máximo vai calcular o máximo do pedido. Mas o máximo do pedido que está onde? Está na tabela pedidos, que é uma view. Então essa consulta aqui, sem o uso de view, ela ia ficar muito grande. E aqui vocês veem como fica simples, né? Muito simples, ok? Então essa consulta aqui está usando a view. Isso aqui, ó, é a view, tá? Isso aqui é a view, é aquela view que nós criamos, né? Que está sendo usada não só aqui, como aqui também. A próxima consulta, era que eu ia mostrar antes, é igual, não muda nada. Por quê? Porque simplesmente eu peço menos. Em vez de ser a quantidade maior, é a quantidade menor. Então essa daqui eu posso mostrar muito rapidamente, porque a única coisa que muda é aqui, ó. Eu estou usando a view, quantidade de pedidos aqui e aqui, não é? E nessa select aqui de baixo, eu estou pedindo o mínimo da quantidade de pedidos. Viu como fica bem simples isso aqui, né? Muito bem. Então, ó, agora, mostrar os nomes dos clientes que fizeram mais pedidos e também menos pedidos, juntamente com as quantidades desses pedidos em ordem decrescente de pedidos. Atenção para o seguinte, pessoal. Ali, a gente tinha antes uma query. Query é o nome que se dá para uma consulta em SQL, ok? Que pedia a quantidade máxima, né? E tinha outra separada que pedia a quantidade mínima. Nós poderíamos aí ter várias maneiras de resolver esse problema. Uma delas era usando união. Lembra daquelas coisas, união, interseção, né? A gente poderia usar união. Eu vou usar uma outra maneira que eu acho que fica mais fácil, mas a outra maneira com união também poderia ser usada, se vocês quisessem, ok? Na apostila tem bons exemplos sobre isso. A apostila preparada pelo professor Alessi tem bons exemplos. Vocês podem dar uma olhadinha lá, devem dar uma olhadinha, mas eu vou resolver de uma outra maneira que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá? Aqui, ó. Vejam bem. Select, Company, pedidos, né? Da tabela, quantidade de pedidos, que isso aqui, todo mundo está lembrado que é a view que nós criamos, né? Essa view está em todas, né? Está facilitando horrores. Agora, eu quero, tá, que os pedidos sejam o máximo, né? Está aqui, ó. Que seja o máximo de pedidos dessa tabela. Or, aí vem essa tabela or, quer dizer, tanto quero. Lembram, hein? Muita gente tem o hábito de pensar que aqui deve ser end, mas não é end, aqui é or. Tá? Or o quê? Ou esse pedido seja o mínimo, tá certo? Ou seja, eu estou usando a view aqui nesse lugar que eu destaquei, estou usando a view aqui também nesse outro lugar que eu destaquei, e estou usando a view aqui, veja a facilidade. Imaginem só o seguinte,
Se vocês não usassem view, todo lugar que tem isso, você ia substituir por um código bem grande. Imagina o tamanho que ficaria esse SQL sem a utilização da view, né? Então, o OR aqui, quer dizer, tanto eu quero que apareça nesse relatório os que têm a quantidade máxima de pedidos, como que tem a quantidade mínima de pedidos. Então, vai ser um relatório que eu poderia pegar essas duas partes e unir através de um union, ou botar o OR aqui, que fica tranquilão. Ok? Muito bem. Agora, consulta 9. Consulta 9. Mostrar a quantidade de vendas, tá, feitas por cada um dos empregados em ordem decrescente da quantidade de vendas. Ok? Vamos novamente fazer uma pequena observação, que é o seguinte, olha, a gente pode fazer tudo com SQL, tá? A imaginação é o limite. Vocês conhecendo essas coisas que vocês estão conhecendo e que eu peço que vocês guardem para futuras referências no trabalho de vocês ou em concursos que vocês façam, guardem isso, estudem com carinho, faz tudo. Basta que vocês conheçam essas coisinhas que vocês estão conhecendo, paulatinamente, e que pratiquem, né? Então vamos ver como é que a gente resolve esse problema aqui, ó. Olha aqui, ó. Select, first name, last name, quer dizer, o nome, o primeiro nome da pessoa e o segundo nome da pessoa. E esse ezinho aqui, você já sabe que é o apelido, né? O apelido, mas a gente não disse de onde que ele é. Vai dizer, quando eu disser isso aqui, é from, eu vou buscar de dois lugares, da tabela de pedido, cujo apelido é P, e da tabela de empregado, cujo apelido é E. Então, esse E aqui, a tabela de empregado, está dizendo que o last name, ou seja, o sobrenome, está na tabela do empregado, da mesma forma que o first name está na tabela do empregado. Tá? E mandei contar o número de pedidos, porque foi pedido assim, né? E esse número de pedidos, no relatório, eu dei um apelido para ele. Eu quero que saia lá como quantidade de vendas, né? Muito bem. E agora? Eu vou fazer a minha restrição, né? Ou seja, como é que eu vou pegar um subconjunto disso? Eu digo, eu quero que o número do empregado que está na tabela do pedido seja o mesmo, olha aqui, ó, que está na tabela do empregado. E mando grupar. Por que eu mando grupar mesmo, que eu já esqueci, pessoal? Ah, isso mesmo, parabéns. Mando grupar porque tem uma função de agregação, não é isso? Ótimo. Tá? Mandei grupar por número do empregado e mandei fazer uma classificação, né, pela quantidade de vendas em ordem decrescente. Porque eu quero saber quem vendeu mais, depois quem vendeu um pouco menos, depois um pouco menos, até o final. Ok? Muito bem. Então, pessoal, vamos lá para a consulta 10? Vamos lá, olha quanta consulta legal para a gente aqui, né? Então, a 10, nós pedimos para mostrar a quantidade e o valor das vendas, ok? Feitas por cada um dos empregados em ordem decrescente da quantidade de vendas. Mais uma vez, eu vou chegar aqui olhando para vocês com o maior carinho e dizer, olha, nem sempre quem vendeu mais em termos de quantidade foi quem vendeu mais em termos de valor, não é? Então, para quem é dono de loja ou gerente, interessa quem vendeu mais em termos de valor. Então, eu estou pedindo nesse aí para mostrar, tá? Quem vendeu mais em termos de valor. Eu quero saber a quantidade e o valor das vendas. Porque, de repente, o cara vendeu 500 coisas, mas o valor daquilo foi menor do que quem vendeu 100. Então, vamos ver como é que faz isso numa única query. Está aqui, ó. Select o nome da pessoa, o primeiro nome e o sobrenome, que obviamente vem da tabela de empregado. E mando contar. Por quê? Porque nós pedimos para contar. Contar o quê? O número de pedidos. Beleza, né? O número do pedido vai chamar de quantidade de pedidos. E atenção, muita atenção para o seguinte. Agora a gente vai ter sum. É para somar, quer dizer, o número de pedidos a gente conta. Tá? E o total, o item total, que é o valor de cada item, a gente manda somar, eu vou acumular aquilo ali, né? Se uma venda foi 10, a outra foi 25, a outra foi 40, eu vou somar aqui. Eu quero que chame isso aqui de valor de vendas, né? Agora, da onde vem? Vem da tabela do pedido, cujo apelido é P, e da tabela do empregado, cujo apelido é E, nós já sabemos. E a nossa junção? Veja sempre que tem uma junção, né? O where, que é a cláusula para a gente fazer a nossa restrição. Simples. Quem é que eu quero? Eu quero que o número do empregado, que está na tabela do pedido, seja o mesmo número que está na tabela do empregado. Fazendo essa restrição aqui, eu respondo a pergunta que eu queria responder. Agora, claro, né? Lembrem, não esqueçam nunca, que o group by é necessário porque eu tenho uma função de agregação. Que função é essa? Count.
né? Que função também é essa? Soma. Sempre que eu tenho função de agregação, eu tenho que dizer, eu vou somar o quê? Tem que dizer, grupado por quê? Por empregado. Por que por empregado? Todos vocês sabem. Porque eu pedi a quantidade que o empregado vendeu, quanto também o valor que o empregado vendeu. E nós pedimos isso ordenado por quantidade de venda decrescente. Ou seja, aparecerá primeiro o empregado que vendeu mais e assim por diante, né? Muito bem. Vamos lá olhar agora a consulta número 11. Tá? Vejam só, vamos mostrar os 5 empregados que mais venderam. Tá? Só que eu quero saber aqui o valor das vendas. É o que eu estava comentando há pouco, olhando para vocês. Não é? Em ordem decrescente do valor das vendas. Atenção é o seguinte, quando eu boto esses 5 aqui, todo mundo vai dizer, professor, que maravilha, agora se que bota 5 ou 10 ou 100, eu já sei como é que faz. É aquele comando limite lá no final. Né? Eu digo, opa, vocês estão fera, estão gravando tudo. Realmente, esses 5 aqui, a gente mata através desse negócio, né? Essa cláusula que é específica do MySQL, tá certo? Que ele faz cada gerenciador de banco de dados faz alguma coisa para atrair mais pessoas, mais adeptos para ele. Então, bota alguma coisa que o padrão do MySQL não tem, mas que ele tem. Um exemplo disso é o limite no MySQL. Tem outros exemplos em outros gerenciadores de banco de dados. Ok? Então, vamos lá ver como é que faz isso. Aqui, ó. Select. Quem é que eu quero selecionar? Eu quero o primeiro nome da pessoa e o último nome. Por quê? Porque foi isso que foi pedido. Onde é que está? Na tabela de empregado. Né? O nome do empregado, tanto o primeiro nome como o sobrenome, se encontra na tabela do empregado. Muito bem. E vamos mandar contar. Por quê? Porque nós pedimos para contar. Contar o quê? O número de pedido. De quem? Desse empregado, cujo last name é esse, first name é esse. Ok? Agora, eu quero que esse resultado da conta seja chamado de quantidade de vendas. Né? Porque foi a quantidade que ele fez. E quero também, outra coisa que apareça, que é o total vendido. O total vendido eu mando somar cada uma das vendas e como produto final eu tenho o item vendido. E eu quero que isso aqui seja chamado, no relatório que vai sair na tela, valor vendas. Né? Quais tabelas, professor? Então, para dizer quais tabelas, usa a cláusula from e diz pedidos, tabela de pedido, cujo apelido já sabemos é P, e tabela de empregado, que também já sabemos que chamamos de P. Né? E agora? Agora o que é que faz? Vocês vejam como é simples. Agora eu vou para o where. Where, para dizer o quê? Qual é a restrição que eu tenho que impor aqui? Eu tenho que impor que o número do empregado, onde está o pedido, que consta na tabela do pedido, seja o mesmo que está na tabela do empregado, para eu fazer o vínculo. Né? Ao fazer esse vínculo, a coisa estaria resolvida. Faltaria aqui, e vocês sabem que vai colocar em seguida, o group by, repetindo também mais uma vez, pelo simples fato de existir uma função de agregação. Nesse caso tem 2 funções, né? Tem o count e tem o sum, respectivamente para somar e para contar. Muito bem, group by, empregado number, né? E eu quero que isso aqui seja ordenado pelo valor das vendas. E quero que seja descendente. E agora, como vocês vibraram na hora que, professor, se tem limite 5 ou 10 é a mesma coisa, então está aqui, ó. A nossa última cláusula é o limite para limitar em 5 os registros que vão sair daqui. Ou seja, eu tenho 5 registros, porque limitei aqui, que atendem ao requisito especificado, ok? Bom, vamos para a última consulta, pessoal. Consulta número 12, ok? Eu não quero que ninguém fique com a cabeça esquentando aí não, viu, pessoal? Deixa para esquentar a cabeça depois. Mas então vamos ver, essa consulta aqui ela é bem complexa. No sentido, complexa, atenção, não quer dizer difícil, tá, pessoal? Pelo contrário, complexa quer dizer, ela tem uma certa complexidade, porque ela envolve vários fatores. Eu vou mostrar coisas novas para vocês, mas não tem nada de dificuldade. Vai passo a passo, tá? Começa passo a passo, entende uma coisa, depois outra. Vocês vão ter o tempo que quiserem em casa para desfrutar, para degustar essas maravilhas aí, ok? Então vamos ver como é que fica a consulta, ok? Então, olha, eu quero o valor total dos pedidos, atenção, de cada cliente, quer dizer, cada cliente tem, eu quero saber o valor total, e quero saber, atenção, isso aqui qual o percentual que ele representa
do montante global dos pedidos. Estou pedindo coisa demais, eu estou botando para quebrar aqui, para que vocês aprendam muito, tá? Então, ó, eu quero que apresente o nome do cliente e classificar, apresentar o nome do cliente e classificar em ordem decrescente dos percentuais, ok? Então, vamos ver essa que é a nossa última consulta. Não se assustem com ela. Então, ó, primeira coisa, select, né? Select é a vida inteira. Sempre que quiser uma consulta, select, não tenham dúvida, tá? Agora, select, depois do select, a gente vai dizer o que eu quero mostrar. Então, pelo que foi pedido, eu quero mostrar company, que é o nome da empresa. Agora, aqui vem uma coisa nova. Eu estou botando um format, que é para formatar, quer dizer, para apresentar o relatório de uma maneira bonita. Porque às vezes você bota um número, você acha que o número é 1, 3, 7, 8, 9, 0. Pô, isso está horrível, eu não quero assim, eu quero só até aqui. Então, eu uso um formato para mandar que o SQL apresente do jeito que eu quero, e não do jeito que ele quer. A gente vai aprender, vocês que vão ser profissionais, a dar banho no SQL, não ele dar banho na gente, ok? Então, eu estou dizendo formato. Formato o quê? Eu quero que a soma tenha apenas 2 casas decimais, é isso que eu estou dizendo aqui, ok? E quero que chame isso de total dos pedidos do cliente, ok? E quero formatar outra coisa ainda. Aqui está o formato novamente, eu estou usando esse comando formato para formatar a soma dos itens total e para formatar também essa coisa aqui que é uma expressão grande, porque eu estou calculando o percentual que esse pedido do cliente representa no total. Então eu faço uma brincadeira aqui o seguinte, ó, eu vou somar o total de itens, né, e vou dividir, isso aqui é dividir, faço uma outra query, isso aqui a gente chama de subquery, quer dizer, uma query dentro de outra, somando itens total, atenção que aqui tem P1 e aqui tem P. Vou explicar já isso quando acabar de chegar no final da query. Aqui tem P e aqui tem P1, né? Agora, de onde vem isso? Vem da tabela pedido, que aqui eu quis chamar de P1, ok? Aqui eu quis chamar a tabela de pedido de P1, é a mesma tabela, mas eu dei o apelido de P1. Multiplico por 100 para pegar o percentual e quero 2 casas decimal. E o nome que eu vou dar para isso é percentual, tá? Porque ele representa o percentual. Agora eu vou mandar buscar na tabela do pedido, que agora eu quero que chame de P. Fiquem espertos para o seguinte, ó, eu estou chamando a tabela de pedido de P e estou abrindo ela novamente e chamando de P1, tá certo? A tabela de pedido aqui é como se tivesse 2 tabelas de pedido, mas na realidade ela é a mesma, ok? Fiquem espertos para isso. E cliente, como vai ter uma vez só, eu chamo de C. E o nosso vínculo é o seguinte, ó, o código do cliente, atenção, que está na tabela do cliente, é o mesmo código, veja como é simples, é o mesmo código do cliente que está na tabela do pedido. Agora falta o quê? Falta agrupar, por quê? Porque eu tenho função de agregação, então eu grupo. Grupar por quê? Pela empresa, que aqui nós chamamos de company. Outro macete é o seguinte, aqui eu botei order by e botei aqui um número 3, né? Decrescente. Vocês podem estranhar, mas eu botei de propósito para enriquecer o vocabulário de vocês, que é assim, ó. Normalmente aqui, nesse lugar, seria o nome de um atributo. Mas se eu botar um número, significa a ordem desse atributo. Se tiver o atributo A, B e C, e eu botar ordem 2, by 2, ele vai pegar o B, porque o B é o segundo. Tá? Se eu botei ordem by 3, ele vai pegar o C, porque o C é o terceiro. Ok? Bom, pessoal, esse aqui é uma query que ela é complexa, tá? Mas dentro do linguajar que eu falei, não é difícil, ela é complexa. Vocês têm que olhar para ela com cuidado. Eu sei que no presencial eu uso mais tempo para explicar isso, mas aqui a gente tem que usar esse tempo, que é o tempo disponível. Então vocês fiquem tranquilos que vocês vão entender, vão para casa, rodem isso, mandem consultas dizendo, professor, gostei, deu certo, vai dar certo, é 100% de certeza. É só copiar e colar. Se vocês forem digitar, correm, digamos assim, o risco de dar errado. Mas se vocês não forem digitar, copiar e colar, aí vai dar tudo certo, ok? Então é o seguinte, olha, eu vou me despedir de vocês aqui, tá? Vou em seguida passar a palavra para o professor Alessi, que ele tem algumas coisas para falar para vocês. E como depois disso a gente tem apenas que mostrar o gabarito, eu já me despeço de vocês aqui agora. Depois da fala do professor Alessi, que ele tem bastante coisa também para comentar com vocês, aí nós vamos colocar o gabarito. Lembrem que
Quanto mais praticarem, mais feras vocês vão ficar. Eu estou feliz, estou recebendo bastante feedback, mostrando que os alunos estão bem. Quase ninguém deixou de baixar o MySQL, pouca gente. Até agora recebi pouca gente que não fez ainda, peço a esses que consigam fazer. Interajam com os colegas. Tem pessoas no mesmo centro que você está, que já fez isso. Pede lá para ele, dá um help para mim aqui. Façam isso, ok? Então eu vou deixar meus agradecimentos. É um prazer renovado a cada aula estar com vocês. Essa é a nossa 6ª aula, só teremos uma agora, que é a próxima e será a última. Mas eu continuo muito feliz de estar com vocês. Professor Alessi, é com você agora, por favor. Ok. Vamos relembrar então, primeiro, tá? Não esqueçam, a lista 2 já está lá no portal, vocês podem pegar para começar a resolver. Segundo, eu recebi algumas perguntas aqui a respeito da tabela América, que tem gente que está tentando criar e não está conseguindo. Primeira coisa, você vai abrir o browser, o Query Browser, MySQL Query Browser. Esse é o primeiro passo. Segundo, você tem que criar o banco de dados, tá? Ou seja, usar o comando create schema, tá? Aí o nome do banco de dados pode ser BD, como está na apostila, vocês podem fazer um copy-paste. Depois de criar o banco de dados, o terceiro passo é ativar o banco de dados. Como é que se faz isso? Dê um duplo clique, tá? Vocês vão verificar o seguinte, o nome em cima do nome, aí o nome vai ficar em negrito. O banco de dados está ativado. Então o que acontece? Você pode realizar os comandos. Essa é uma alternativa. Aí o que você pode fazer? Bom, aí você pode fazer um copy-paste lá do Create Table, América, né? E executar. Automaticamente ele vai criar a tabela. Depois de criar a tabela, aí você vai povoar usando o comando insert into, como está colocado na aula 4 daí. Vocês podem pegar, fazer um copy-paste, também executar. Se vocês não quiserem ativar o banco de dados, existe uma outra alternativa, que é o quê? Especificar, na hora de criar o banco de dados, especificar o nome do banco de dados para onde vocês estão criando a tabela. Então, por exemplo, se o banco de dados tem o nome BD, como aparece lá na apostila, o que você vai fazer? Bom, BD, ponto, o nome da tabela. Então, create table, BD, ponto, o nome da tabela, e aí o restante, né, com todos os atributos e os tipos, para conseguir criar. Ok, gente? Esse é o raciocínio para essa tabela. Façam os exercícios, qualquer dúvida, estudem e procurem os webtutores. Questionem. Ok, gente? Bom, eu vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham uma boa semana, estudem bastante, tragam bastante dúvidas, ok? Quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais vocês estarão aprendendo. Até logo, pessoal, até a próxima aula. Educom, Educação Superior com